Boa noite a todos. E faz um tempo já que eu não apareço, né? Mas eu vim aqui dar continuidade à minha leitura. Eu continuo lendo, mas às vezes eu esqueço de fazer os vídeos e leva um pouquinho de tempo. E hoje a gente vai falar de Gênesis 10 e 11. Antes de tudo, eu queria fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, abra os nossos entendimentos para que eu e esse espectador venhamos a entender o que o Senhor quer falar conosco. Que eu diga, meu Pai, as palavras que o Senhor quer que saiam da minha boca e que essa pessoa ouva as palavras que ela precisa ouvir, meu Pai. Abençoa ela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E como terminou no capítulo 9? A gente tinha visto Noé chegando já em terra seca, plantando uma vinha e seus filhos, no caso, aqueles três, que são os três filhos dele, vendo ele, um viu ele nu e falou para os outros, falando meio mal do pai, e os outros dois cobriram o pai sem olhar para ele. E Noé tinha amaldiçoado esse filho que, em vez de ajudar ele, espalhou o que aconteceu com ele. E no capítulo 10, é até um pouquinho difícil se eu for ler coisa por coisa, porque o capítulo 10 inteiro é sobre a descendência de Noé. Então, tipo assim, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Asquenas, Rifate, Togarma. Os filhos de Jafá são... E assim vai de monte. E falando cada geração que teve na Terra. E eu não vou falar especificamente delas agora, mas elas são... Se tá na Bíblia, porque é importante. É porque Deus quis falar alguma coisa com esses nomes. Então, o que eu imagino, né? Eu acho que isso talvez seja algo para um estudo mais aprofundado, seja talvez de uma genealogia da Terra, ou talvez o quanto tempo a humanidade começou a se estabelecer e quanto tempo atrás foi isso que aconteceu. Mas, além disso, a gente pode ver três coisas. Duas, né? Mais precisamente. Os filhos de Cão, que foi quem viu Noé nu, foram amaldiçoados por Noé. E por consequência, seus filhos foram bem rebeldes. Já os filhos de Sem e Jafé, os filhos de Jafé foram mais neutros, mas os filhos de Sem foram abençoados por Deus. E aí os filhos de Cão, eles foram, como eu disse, foram bem rebeldes, e um específico chamado Nimrod. E ele se achava muito, esse Nimrod. Ele falava, deixa eu ler exatamente aqui, Gênesis 11, 9. Falava, como Nimrod, poderoso caçador diante ao Senhor. Ele achava que ele era o bambambam. Ele achava que ele era muito mais do que só um ser humano. Tanto que no capítulo 11, a gente vê que Deus manda os povos se dispersarem e andarem pela terra. A gente vê que cada um vai para um lado, e eu vi que historiadores dizem que os filhos de Sem ficaram no que hoje em dia é a Ásia. Os filhos de Jafé foram para se localizar, ficaram ali na região da Europa, e os filhos de Cão foram para a África. Cada um foi para um lado, assim, meio tipo, foram se multiplicando nessas regiões. E aí Deus falou para eles continuarem a se multiplicando e se espalhando pela terra, não ficar em apenas um lugar. E como eu disse, esse Nimrod se achava muito. Então ele decidiu chamar os outros filhos de Cão para construir uma cidade. E falou, eu vou construir uma torre que toque aos céus. Ele se achava muito mais do que um simples humano com um tempo mortal. Ele queria fazer as coisas na vontade dele, no tempo dele, e não como Deus ordenou. Então ele começa a construir essa torre,
E o Senhor vê isso e diz: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isso no Gênesis 11, versículo 6. Isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentam a fazer. Eia, eu não sei o que é Eia, para falar a verdade. Se alguém conseguir descobrir, eu fico interessado em saber. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua um do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra. Então, o que Deus fez? E cessaram de edificar a cidade. O que Deus fez? Ele fez com que, do nada, eles começassem a falar línguas diferentes, para que eles não conseguissem mais se comunicar e construir a torre. Deus fez eles deixarem de se entender. Esse eu acho que é a explicação para a grande variedade de línguas que a gente tem, tanto que no continente brasileiro tinha centenas, né? Na época dos indígenas, mesmo que hoje em dia a gente tenha padronizado tudo para o inglês, ainda há muita confusão de línguas. E isso vem dessa época, quando esse homem decidiu contrariar as ordens de Deus, e Deus, não querendo matar ninguém, porque ele não viu sentido nisso, decidiu apenas confundir a linguagem dos homens. E aí eles se espalharam e a vontade de Deus foi feita, que a vontade do Altíssimo sempre vai ser feita no final. Às vezes, não como ele queria. E quando que a vontade de Deus não acontece como ele queria? Acontece quando Deus deseja que a gente faça alguma coisa. Deus fala pra gente fazer alguma coisa, Deus chama a gente, mas a gente não faz. E se Deus é todo poderoso, por que que ele se frustra nessas situações? É porque ele deu pra gente o livre-arbítrio. É porque Deus, assim como Adão e Eva pecaram pelo livre-arbítrio deles, a gente também tem o nosso. E Deus não quer ser um Deus que domina. Ele quer ser um Deus que salva. Então, quando a gente deixa de fazer a vontade dele, a gente fica longe dele, porque a gente não está em sintonia com ele. E não é que Deus castiga a gente, mas é porque longe de Deus não tem como você viver bem. É como se fosse um peixe fora d'água. Não é que a água castiga o peixe, mas é que fora da água o peixe não sobrevive. Por isso, quando a gente faz a vontade dele e se une com ele, a gente tem bênçãos, a gente tem paz, a gente tem uma tranquilidade e a gente vai ser salvo pela eternidade. E nesses momentos que a gente vai para longe é quando Deus se entristece, porque ele deu livre-arbítrio pra gente e a gente decidiu não ficar perto dele. Que foi o que esse povo aqui fez. Esse povo desobedeceu a Deus. E é o que a gente tem que buscar não fazer em todos os dias da nossa vida. É difícil e algumas vezes a gente escorrega, mas o que importa é que a gente nunca desista de buscar ele. Depois disso, a Bíblia continua a citar várias gerações e... Calma aí, vou ter que dar um corte. Minha mãe tinha me chamado. Não lembro onde que eu parei, mas depois disso a Bíblia continua a citar as gerações que sucederam essas primeiras gerações e chega num personagem, numa pessoa muito importante. Calma aí que eu tô lendo aqui pra falar certinho. Esse homem chamava Abrão. Abrão e Naor eram irmãos. Abrão tomou uma mulher chamada Sara e Naor uma chamada Milca. E... Calma aí, só confirmar se eles eram irmãos. Eles eram irmãos. E isso tudo tá em Gênesis 12, 27 pra frente, no caso. E aí esse irmão dele morreu e deixou um filho chamado Ló. E é dito que a mulher de Abrão, só deixar uma coisa clara, nesse momento ele é Abrão.
Muita gente deve ter ouvido falar de Abraão. Esses dois são a mesma pessoa, mas Deus tinha muito mais forte o costume antigamente de quando ele transformava uma pessoa, ele mudava o nome dela para representar essa real transformação. Isso aconteceu de uma forma mais gritante mais para frente com Josué. Josué, quem sucedeu Moisés agora me apagou o nome dele, mas o nome dele foi completamente mudado. Ele se chamava de um jeito e passou a chamar outro completamente diferente. Mas no caso de Abrão, ele passou a chamar Abraão. E ele tinha essa mulher que era estéril e não podiam ter filhos. E esse capítulo termina com eles se estabelecendo em Ur dos Caldeus. Isso vai ser bem mais importante pra frente, porque a história desse homem é de muita fé. Ele é considerado o pai da fé e ele representa Deus numa metáfora para a vinda do Espírito Santo, o que é muito forte. Imaginar você representar Deus. E tanto que Deus diz mais pra frente que aqueles que morrem antes da hora do juízo final descansam no seio de Abraão até ele vir. Então ele é um homem muito importante que a gente vai discutir mais no próximo vídeo. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe.